Namastê, pessoal. Moisés e o faraó Akhenaton eram a mesma pessoa? Seria possível que a religião judaica tivesse sido influenciada por um dos mais conhecidos faraós da história egípcia? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de começar, eu peço para que já deixem o like nesse vídeo para fortalecer aí o trabalho e para o vídeo ganhar engajamento. Ultimamente, as views de todos os canais no YouTube, todos, sem exceção, estão caindo muito e ninguém sabe por quê. O pessoal acha que é por conta dos shorts ou desses cortes de podcasts, que a cada dia sobem uns 500, né? E isso está prejudicando o algoritmo do YouTube. Então, como forma de contornar isso aí, eu peço para que deixem o like e compartilhem esse vídeo, mas só após assistir tudo e se gostarem, é claro. Eu gostaria também de deixar minha gratidão aos apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Quem quiser dar uma força, tem vários links na descrição de opções para doações ou apoio, onde vocês recebem vários benefícios em troca. Enfim, chega de enrolação e vamos lá. Todo mundo conhece a história de Moisés, um dos profetas mais importantes do judaísmo, cristianismo e até do islamismo. Ele foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo hebreu do Egito, que há séculos tinha sido escravizado desde a morte de José, e guiá-los pelo deserto de volta à Terra Prometida. De acordo com a tradição judaico-cristã islâmica, Deus realizou vários milagres através de Moisés, além de entregar a ele os 10 mandamentos. Já a história de Akhenaton, nem todo mundo conhece. Akhenaton foi um faraó da 18ª dinastia do Egito, que é famoso por ter abandonado o politeísmo tradicional no Egito e introduzir uma nova religião centrada num único deus, chamado de Aton. Não se sabe por que motivo ele fez isso, mas ele tentou instituir o monoteísmo, dando a essa nova deidade, chamada Aton, um status muito superior a todos os outros deuses que já existiam desde tempos imemoriais. Ra, Horus, Anubis, Ísis, Osíris, etc. Ele inclusive ordenou que os nomes desses deuses fossem retirados de inscrições por todo o Egito. Esse novo deus não tinha forma. Geralmente ele é simbolizado pela coroa solar, mas apenas isso, ele é simbolizado. Não quer dizer que a forma dele seja a forma do Sol. Foi devido à adoração a esse deus que ele adotou o nome Akhenaton, que significa o espírito atuante de Aton. O nome original desse faraó era Amenófis IV. Amenófis na adaptação grega, né, ou no idioma egípcio original, Amenhotep. Apesar da tentativa, essa nova religião monoteísta não foi bem aceita pelos egípcios e só foi adotada por alguns membros da nobreza. A população mesmo nunca aderiu a ela, já que eles tinham uma tradição religiosa que já existia há mais de 3.000 anos. E após a morte desse faraó, a antiga religião egípcia foi restaurada. E anos mais tarde, os faraós posteriores desacreditaram ele. E nos registros históricos ele sempre foi referido como o faraó inimigo, se perdendo na história. Até o século XIX, onde foi descoberta Amarna, o local de uma cidade que Akhenaton fundou por ocasião da oração a Aton, chamada Akhetaton.
E o interesse nele aumentou ainda mais após a descoberta da tumba de Tutankhamon. Aquele que é talvez o faraó mais conhecido aí de toda a história, né? Todo mundo já ouviu o nome Tutankhamon pelo menos uma vez na vida. Acontece que o pai de Tutankhamon era o Akhenaton. E a esposa de Akhenaton era Nefertiti, outro nome bastante conhecido por todo mundo. O Akhenaton se deixou levar por essa devoção a Aton e acabou deixando de lado suas obrigações como faraó, o que acabou levando o reino a uma crise. Sem contar que o Egito era um império, e o Akhenaton era pacifista. Ele não queria manter reinos vassalos, nem uma potência imperialista. Bom, não se sabe o que aconteceu com Akhenaton. Ele simplesmente sumiu, assim como sua esposa Nefertiti. O mais provável é que ele tenha sido assassinado a mando de seus dois generais, Ai e Horemheb, para restaurar o Egito ao que era antes. Geralmente é o que acontece com pessoas que tentam lutar contra sistemas estabelecidos há milhares de anos e tenta mudá-los. Outros defendem que ele fugiu e que viveu como um eremita no deserto até a sua morte. Aos 8 anos de idade, o Tutankhamon assumiu o trono do Egito. E o reinado dele foi marcado pelo restabelecimento de antigas tradições egípcias. Mas ele morreu bem jovem, com apenas 18 anos, provavelmente assassinado, já que as radiografias feitas na múmia dele indicam que ele levou um golpe no crânio. Existem hipóteses que falam sobre ele ter caído do cavalo, mas quando a gente está falando de reinado e de poder, a hipótese do assassinato sempre é a mais provável. Ele foi sucedido pelo Ai e um pouco depois pelo Horemheb, o que os colocam como principais suspeitos. Suspeitos de terem matado ambos, pai e filho. Talvez desde o desaparecimento do Akhenaton, eles controlassem as coisas nas sombras, já que o Tutankhamon era apenas uma criança, facilmente manipulável. E quando ele atingiu a maioridade, os dois deram fim nele para simplesmente controlarem tudo eles mesmos. Bom, devido ao fato de existirem muitas coincidências entre a história de Moisés e a história de Akhenaton, vários estudiosos levantaram a hipótese deles terem sido a mesma pessoa. Isso foi defendido inclusive pelo Sigmund Freud, que encontrou importantes coincidências entre o Deus de Moisés e o monoteísmo de Akhenaton. E quem é mais conhecido por ser defensor dessa teoria é um pesquisador chamado Ahmed Osman, que se utilizou de documentos históricos e dos próprios estudos do Freud. Moisés era um monoteísta. Akhenaton era um monoteísta. O Deus de Moisés não tinha forma. O Deus de Akhenaton não tinha forma. Akhenaton era um faraó, ou seja, um nobre. Moisés não foi faraó, mas era da nobreza egípcia também. Segundo o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, dando sequência ao Gênesis, o faraó mandou matar todos os recém-nascidos hebreus por conta de uma previsão de que um menino hebreu seria a glória de sua nação e motivo de humilhação para o Egito. Para salvar seu filho, então, a mãe de Moisés o coloca num cesto e o deixa no rio, onde ele é encontrado por uma princesa egípcia e criado como filho dela, ou seja, como um príncipe egípcio. Só mais tarde ele toma conhecimento da sua origem de hebreu, aí vai para o Monte Sinai, onde fala com Deus, e volta para libertar seu povo. Segundo a Bíblia, Moisés tinha dificuldade para falar e necessitava do apoio de seu irmão Arão, o que mostra que ele falava outra língua que não o hebraico.
O nome Moses viria do egípcio. Vários nomes de faraós têm Mós, como Tutmoses, que na versão grega é Tutmés, Amoses, ou os faraós têm Sés no nome, como em Ramsés. Afirmam também que existe muita semelhança entre os hinos de Atom, compostos pelo faraó, e os salmos da Bíblia. Como não se sabe o que aconteceu com Akenaton, há quem diga que ele partiu para o deserto do Sinai, levando com ele pessoas que compartilhavam da sua crença em um Deus único. E aí a gente tem mais uma coincidência com Moisés, que foi para o deserto do Sinai, onde falou pela primeira vez com Deus, e Moisés também levou seu povo para o deserto, onde passam a cultuar Deus. E, claro, as coincidências não param por aí. Mas como esse vídeo pretende ser apenas um resumo do assunto, eu sugiro que quem quiser saber mais detalhes, que pesquise sobre, seja pelos livros que eu citei anteriormente ou mesmo por vídeos na internet. Bom, como o principal argumento para contrariar essa teoria, muitos dizem que a época de Akenaton e a época de Moisés são épocas diferentes e, portanto, isso não seria possível. Mas a realidade é que ninguém sabe em que época Moisés viveu. Existem duas épocas prováveis, mas que também não são definitivas, para quando ele teria vivido. Uma é a de que ele teria vivido na época do faraó Ramsés II, por volta de 1290, 1250 a.C. Inclusive o cinema adotou essa época para colocar Moisés nos filmes. Praticamente todo filme que existe sobre a história de Moisés, sobre os 10 mandamentos, coloca o faraó da época de Moisés como sendo o Ramsés II. E também o Sete I, que são faraós da 19ª dinastia. Moisés seria príncipe do Egito na época de Sete I. E devido a um incidente onde ele ataca e mata um guarda por estar assediando uma escrava hebreia, ele é obrigado a fugir, onde aí ele vai para o Sinai, fala com Deus e depois volta para libertar os escravos. E quando ele volta, o faraó já não é mais o Sete I, agora é o Ramsés II que o sucedeu. O problema é que o Ramsés II teve o maior reinado de toda a história do Antigo Egito. Maior eu digo tanto no sentido de ter sido um dos mais prósperos, se não o mais, quanto no sentido de que o reinado dele teve maior duração de todos, 66 anos, para ser mais exato. Nunca antes existiu um faraó como Ramsés, e muito menos depois, já que a era de ouro do Egito acabou logo, e depois foi só ladeira abaixo. Poucos séculos depois, o Egito foi conquistado pelos assírios, mais tarde pelos persas, depois pelo Império de Alexandre o Grande, pelo Império Romano, pelos árabes, depois pelo Império Otomano, Império Britânico. Só em 1922, 100 anos atrás, que o Egito se tornou independente e virou o estado que existe hoje. Mas o fato é que, em toda a história do Egito, não existiu um governante à altura de Ramsés II. Então, se ele tivesse sido o faraó na época do Êxodo, ele não teria todo esse status. Com as 10 pragas atingindo o Egito, mais a fuga dos escravos hebreus, que eram compostos por um número bem alto, esse faraó teria tido um dos piores reinados, não um dos melhores. Então isso não faz tanto sentido. E mesmo na hipótese de que as pragas do Egito sejam algo simbólico e não literal, inclusive eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas ainda assim, a fuga dos escravos teria trazido um prejuízo enorme para o Egito. Então é pouco provável. Embora na maioria dos locais, principalmente em filmes, como eu já falei,
o Ramsés seja apontado como o faraó que antagonizou Moisés. A outra data provável seria 1440 a.C., ou seja, 2 séculos antes do Ramsés. E leva em conta a declaração no primeiro livro de Reis, de que o êxodo do Egito ocorreu 480 anos antes de Salomão começar a construir o templo em Jerusalém. Isso aconteceu no 4º ano de seu reinado, por volta de 960 a.C. Portanto, o êxodo dataria de cerca de 1440 a.C. Assim, de acordo com essa hipótese, o faraó do êxodo seria o Tutmés III. E isso é mais próximo da época de Akenaton, mas ainda assim é uma época diferente. Só que afirmar com toda certeza que Moisés e Akenaton são de épocas diferentes é apenas vender o peixe que comprou, sabe? É a atitude de quem estudou pouco ou nada sobre o assunto. Da mesma forma, não se tem como saber quem era o faraó da época de Abraão ou de José. Ambos também se envolveram com o Egito. Segundo a Bíblia, antes de se fixar em Canaã, Abraão também passou pelo Egito, e segundo cálculos feitos por alguns estudiosos, teria sido na época de Amenemhat III, ou Amenéses, que seria mais ou menos em 1800 a.C. Assim como o faraó de José seria Sete I. Mas isso tudo é especulação, é aproximação. Esses números não são exatos. Essas épocas são épocas possíveis. Tanto que em outro vídeo eu falei que Moisés teria surgido por volta de 1500 a.C., mais ou menos, não foi o número exato. E veio gente brigando, falando que não, foi em 1250, a época do Ramsés, e acabou, não tem discussão, sabe? Bem como eu apontei que o Abraão foi por volta de 2000 a.C. e o mesmo aconteceu. Tem estudiosos que apontam Abraão até como tendo surgido por volta de 2500 a.C., sabe? Então não se sabe nada sobre isso, não se pode afirmar. Ninguém estava lá para ver. Sabe, tem gente que fica nervosa e afirma que foi dessa forma e acabou. Mas não se sabe. Mas então, dessa forma, esse argumento de que Moisés e Akenaton não podem ter sido o mesmo por terem vivido em épocas diferentes, já cai por terra. Depois que não existe nenhuma evidência concreta, nenhuma prova material sequer de que Moisés tenha existido. O que a maioria dos historiadores acredita é que os judeus, durante o cativeiro babilônico, criaram toda uma mitologia e vários personagens históricos, entre aspas, que nunca existiram. Existem até análises simbólicas da Bíblia, onde ela teria sido escrita contendo metáforas, simbolismos. Por exemplo, o Jardim do Éden representa a inocência, o paraíso da ignorância. Ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, ou seja, quem adquire conhecimento, expande a consciência, sempre é expulso do paraíso da ignorância. Já a Torre de Babel representaria a ambição humana, a soberba. Um dos últimos vídeos, inclusive, foi sobre a Torre de Babel, Enfim, basicamente tudo seria uma linguagem simbólica. Nesse caso, em se tratando de Moisés, o êxodo, a travessia pelo deserto e etc. são uma linguagem simbólica também. Para se chegar à Terra Prometida, é necessário atravessar um deserto. Ou seja, é preciso passar por tempos difíceis, épocas de dificuldade, tal como a travessia de um deserto, para se chegar a tempos de prosperidade e desfrutar de uma vida boa, ou seja, chegar à Terra Prometida. Muitos interpretam a Bíblia dessa forma. Mas mesmo assim, Moisés pode até ter existido. Uma coisa não anula a outra necessariamente.
A Bíblia pode conter esse lado simbólico nas entrelinhas, bem como seus personagens podem ter existido. Podem, isso não é uma afirmação. Mas então Moisés pode até ter existido. Apenas alteraram sua história, sua biografia, e rechearam de simbolismos. Os 40 anos no deserto. Assim como eu acredito que fizeram com o próprio Jesus. Mas eu já falei bastante sobre isso em outros vídeos aqui do canal, então... Mas sabe, a gente tem que tomar muito cuidado quando for discutir se certos personagens realmente existiram, mas pegar como base o que está escrito na Bíblia, sendo que a maior parte dela é simbólica. O que poderia provar de fato seriam achados arqueológicos, mas isso é quase impossível. Primeiro que o judaísmo não deixa exumar corpos, o que já dificulta muito a identificação. Quando escavações arqueológicas são feitas em Israel, é necessário muito cuidado, muita discussão, é necessária a permissão de rabinos, é complicado. Isso sem contar o poder da igreja. Existe um filme que eu recomendo muito para vocês, que se chama O Corpo, com o Antônio Bandeiras. Nele eles encontram um corpo que poderia ser de Jesus. E aí precisam fazer a análise e tudo mais, para ver se é mesmo, Mas os judeus não permitem, por essa questão da proibição da exumação. E o Vaticano tenta a todo custo impedir a divulgação, porque isso simplesmente acabaria com o cristianismo. E até os muçulmanos entram no meio da treta. Sem querer dar spoiler nem nada se o corpo era mesmo de Jesus ou não, isso vocês têm que assistir. Mas o filme mostra como é o comportamento de líderes religiosos em relação a isso. Esse filme está no YouTube, para quem quiser ver, eu recomendo fortemente. E voltando aqui à questão arqueológica. Outro impedimento é o fato de que Israel foi conquistada incontáveis vezes na nossa história. Jerusalém mesmo, cada vez que era conquistada, destruíam a cidade e construíam em cima de novo. Em especial na época das cruzadas, que ora ela estava na mão dos muçulmanos, ora na mão dos cristãos. Mas mesmo antes ela já tinha sido destruída muitas vezes. Pelos babilônicos, pelos romanos, o que ocasionou a diáspora judaica. E a cada reconstrução surge uma nova camada, vamos chamar assim. Então o local onde esses personagens bíblicos viveram está vários metros lá para baixo. Até tem hoje uns locais lá em Israel que eles dizem que são locais onde Jesus viveu, onde ele passou. Tem a Via Dolorosa, a Igreja do Santo Sepulcro. Tem os túmulos de vários patriarcas, o túmulo de Abraão. Mas são todos simbólicos esses locais. Isso aí surgiu na época do imperador Constantino e sobreviveu ao longo dos séculos porque eles viram que dá bastante dinheiro e é importante para alguns, religiosamente falando, por conta da fé, Mas são locais simbólicos. Também a arqueologia é uma ciência recente até, Ela surgiu no século XIX. Eu digo recente entre aspas, Já tem uns 200 anos, mas em comparação com a época que esses personagens bíblicos teriam existido, que é 2, 3 mil anos atrás. Foi só a partir do século XIX que os exploradores começaram a descobrir as múmias no Vale dos Reis, resquícios do Império Assírio, e até mesmo Troia, que até então era vista como apenas um mito. E no início, os arqueólogos não tinham preparo nenhum. Eles não tinham cuidado com os artefatos, com os corpos. Muitas vezes, na hora de desenterrar, quebravam tudo. Desencaixavam membros de múmias. Só com o tempo que foram aperfeiçoando as técnicas, Mas até lá, perderam muita coisa. Então, por conta de todos esses motivos, é difícil, para não dizer impossível, através de provas materiais, comprovar a existência de personagens bíblicos. Não tem como. Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Como disse uma vez o Carl Sagan,
É óbvio que ele usou essa frase em um contexto totalmente diferente, para não falarem que eu estou distorcendo, mas ela cabe perfeitamente aqui. Além da Bíblia, existem inúmeros outros personagens que não existe prova material nenhuma de que tenham existido. Sócrates, Lao Tzu, o Buda, o Rei Arthur, Romero, Pitágoras, Joana d'Arc, até mesmo William Shakespeare, né? E muitos outros que não vale a pena eu citar aqui, senão vai estender muito esse vídeo e esse nem é o assunto principal. Isso é só um parênteses, mas, sabe, muitos desses, talvez todos, podem ser apenas personagens que o povo criou de forma coletiva, ou uma compilação de várias pessoas que existiram mesmo numa figura só, ou até mesmo um pseudônimo, adotado por vários. Sabe, é muita gente, é que o pessoal acadêmico, mais cético, só encana com os personagens bíblicos mesmo, pelo fator religioso, e não por outro motivo. Personagens como Abraão, Davi, Moisés, o próprio Jesus, entre outros, podem sim ter existido. E como quem conta um conto aumenta um ponto, as seguintes gerações, ao contarem a história dessas pessoas, podem ter acrescentado muita coisa. Muita. Como, por exemplo, dizer que esses personagens falavam diretamente com Deus, faziam ou presenciavam milagres e etc. Ou que viviam centenas de anos, né? Se a gente pensa, por exemplo, em termos de espiritualidade universalista, com a nossa linguagem de hoje, o pessoal daquela época podia muito bem falar com espíritos e achavam que era Deus ou anjos. O próprio termo médium, que é um termo recente, né, está na Bíblia como profetas. Os chamados profetas podiam ser nada mais do que médiums, né, que é um termo que a gente tem apenas hoje. O pessoal que estuda a grande fraternidade branca mesmo, diz que um dos mestres ascensionados, não lembro exatamente qual agora, já teria encarnado na Terra como Abraão, sabe? Então tem inúmeras possibilidades sobre isso. Dessa forma, esses personagens podem ter existido e foram tendo suas histórias contadas por tradição oral por muitos séculos, até os escribas judeus escreverem a Bíblia durante o cativeiro babilônico. Bem como podem ter se baseado no Akhenaton para criar o personagem Moisés. Dessa forma, se eles não eram literalmente o mesmo, eles podem também ser vistos como o mesmo no sentido de que usaram um para criar outro personagem. Os defensores da teoria também dizem que os levitas, os sacerdotes israelitas, oriundos da tribo de Levi, eram na verdade os seguidores do Akhenaton. Ou o próprio Moisés, se não era o próprio Akhenaton, e se ele existiu como um personagem separado, ele pode ter se inspirado no Akhenaton para criar o judaísmo. O pessoal que não concorda com essa teoria mesmo, de que os dois são a mesma pessoa, diz que Moisés simplesmente aprendeu esses costumes com o povo egípcio e o transmitiu aos seus seguidores. Vários costumes judeus já existiam no Antigo Egito muito antes, como a prática da circuncisão, por exemplo. Também hábitos alimentares, que os judeus chamam de kasher, de não comer carne de porco e várias outras coisas. Há quem diga que o próprio nome Israel seria uma junção de Isis, Ra, deuses egípcios, com El, um deus cananita. Dizem alguns também que o nome Adonai vem de Atom. O Moisés também, segundo muitos ocultistas, teria sido parte das chamadas escolas de mistério, que em outras palavras seriam como sociedades secretas, onde ensinavam magia, autoconhecimento e ensinamentos diferentes daqueles transmitidos ao povão, ou seja, à religião egípcia oficial. Então, para muitos, se o Moisés e o Akhenaton não eram o mesmo, Moisés ao menos teria sido influenciado pelo Akhenaton, ou os escribas judeus, que mais tarde escreveram a Bíblia. De qualquer forma, essa teoria é digna de análise. Seria muito pouco sábio descartar ela por completo, sem qualquer apreciação ou investigação.
Que faz sentido, faz. E explica muita coisa, revela uma boa parte dos mistérios do nosso passado, dessa história perdida, como eu costumo chamar. Foi no passado um príncipe do Egito, se lembra? O faraó Akenaton afirmou que não poderia existir só um Deus todo-poderoso. Mas se os homens começarem a questionar naquilo que foram ensinados a acreditar, o que mais não poderiam começar a questionar? Um Deus. Seria bem melhor que existissem tantos deuses quanto existem homens. Pelo menos para manter os sacerdotes empregados.